A paz seja com todos vocês. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Vamos lançar a pedra de fundamento da igreja do Eterno Deus em Cristo Jesus. Amém? Abençoados, é hora de a gente tirar todos os segredos do baú. Amém? Tudo que foi escondido de toda a humanidade até os dias de hoje. Amém? Então, para que os irmãos venham entender perfeitamente a pedra da igreja de Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus Cristo diz: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja", serão gravados 2 vídeos. Esse é o primeiro, do conceito profético e confirmatório sobre a pedra da igreja. Amém? Então, me acompanhe neste novo e vivo caminho. Amém, abençoados? Então vamos lá. Vamos começar a tirar toda a verdade do baú. Amém? Vamos começar a tirar tudo que esconderam da gente até os dias de hoje. Amém? Abençoados, presta bem atenção. Eu já vou deixar os irmãos abençoados aí dar uma olhada, certo? No vídeo. Me acompanhe passo a passo para que vocês venham entender perfeitamente a verdade sobre a pedra da igreja de Mateus 16, 18. Tranquilo? Tranquilo? Então, é bom você entender assim, ó. Conceito profético e confirmatório. Já põe em sua mente. Conceito profético e confirmatório. Só existe um Deus, o Eterno, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Porque só existe um Deus, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Conceito profético e confirmatório sobre a pedra da igreja de Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus Cristo disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Amém? Esse é o vídeo 1, conceito profético e confirmatório. O vídeo 2 é a explicação de Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 28. Amém? Então vamos lá. Prestem bem atenção, abençoados. Analisaram bem os versos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa, abençoados. Tudo que Deus faz, Ele não faz sem antes avisar a humanidade, ou seja, aos seus servos e os profetas, como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7. Mas o Senhor Deus não fará nada ou não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Amém? Então tenha em mente isso daí. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", não era novidade aquilo ali. Jesus não estava trazendo uma novidade. Jesus só estava confirmando o que já tinha sido falado. Amém? Outro texto que é importante vocês entenderem nesse estudo aqui, que é o que é o nosso estudo hoje, o que é, e na época de Cristo, o que era que ele estava falando, já tinha sido profetizado. E o que sucessivamente iria acontecer no futuro, também já tinha sido profetizado. Então presta bem atenção. Eclesiastes capítulo 3, verso 15 está escrito: o que é a verdadeira pedra? O que é, já foi profetizado. Então o texto de Eclesiastes 3,15 diz assim: o que é, já foi. O que vai ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou, do passado, da profecia antiga. Amém? É assim que funciona. Certo? Então o que é a verdadeira pedra, já foi profetizado. O que tem que ser explicado, o que vai ser explicado para o futuro, também já foi profetizado. Ou seja, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso daqui. Tanto a verdade como a operação do erro, a mentira, a verdadeira pedra e a pedra mentirosa, enganosa, já foi profetizado. Amém? A mentira, certo? A mentira segundo a eficácia do inimigo, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2,
verso 1 ao 12 ali, leia todo o texto ali, e várias outras passagens, mas o nosso foco não é mostrar a operação do erro, certo? É mostrar a verdade para vocês. Amém? Então vamos lá. O nosso texto é sobre a pedra da igreja, certo? Então eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo 18, certo? Não é o foco explicar este texto, certo? Não é o foco, mas é só como lançamento da pedra fundamental. Amém? Como lançamento da pedra fundamental. Então vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 18 está escrito: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em primeiro lugar, existe o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Pedro, e a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Amém? Tranquilo. O texto de Mateus capítulo 16, verso 13 até o 28, vocês vão ver a explicação no vídeo 2. Amém? Esse é o vídeo do conceito profético e confirmatório desta pedra. Que Jesus diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então é o conceito profético e confirmatório. Por quê? Porque Deus não faz nada, essa edificação da igreja, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Então vamos lá, abençoados. O primeiro texto, para a gente estudar e entender perfeitamente, é Isaías capítulo 28, verso 16. Eu vou ler, irmãos, todos os textos aqui. Amém? Eu vou ler todos eles. Para que fique uma coisa, para que fique uma aula, certo? Sem cortes, certo? Uma aula sem cortes, sem adaptação. Uma aula clara e transparente, certo? Para todo mundo entender, beleza? Uma aula completa de 1 hora, certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 28, verso 16 está escrito: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Em primeiro lugar, Deus, o eterno Deus, diz: eu assentei em Sião uma pedra. Então existe o eterno que assenta, a pedra e Sião. Então presta bem atenção, só para dar uma conexão para os irmãos pegarem. Quando o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 15, verso 1: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a pedra verdadeira e o meu pai que assentou. Pegou? Irmãos, eu vou descortinar, eu vou abrir a cortina, certo? A escama que o engano colocou na mente de toda a humanidade. Amém? Então esqueça, irmãos, esqueça, ó. Você quer aprender a ficar firme, edificar o seu ministério? Quer edificar o seu ministério? Progresso e prosperidade na sua vida espiritual, psicológica, né, intelectual, familiar, emocional, né, na sua vida, na área profissional, na sua área financeira. Irmão, fica comigo em todos os vídeos. Amém? Então vamos lá. Por quê? Porque o caráter de Cristo vai ser formado em você, a verdade vai ser formada em você. Então nada vai te derrubar, nada vai impedir o progresso e a prosperidade na sua vida. Amém? Então receba, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus diz: eu assentei em Sião. Certo? Uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Então olha só, abençoados. Primeiro lugar, olha aqui, ó. Eu já deixei aqui só para dar uma adiantada. A pedra foi assentada em Sião, Monte Sião. A pedra é a parte de cima, ok? E embaixo é a rocha
da igreja. Aqui está escrito a rocha, ó, Monte Sião, a rocha da igreja e a pedra da igreja. Para vocês entenderem que é assim que funciona. O Pai e o Filho. A rocha de Israel e a pedra, né? A pedra da igreja que está bem firme fundada na rocha de Israel. Então vamos lá. Eu vou ler só um verso aqui para vocês pegar, certo? Eu vou deixar marcado ali. Presta atenção. Ó, a rocha da igreja, certo? Que é a rocha de Israel. Isaías 26, 4. São várias passagens. Eu vou falar aqui para vocês, certo? Aí vocês anotam aí, ó. Isaías 26, 4. Salmo 18, verso 1, verso 2, verso 31. Salmo 19, 4. Salmo 31, 1 e 2. Salmo 62, 1, 2, 6, 7. Salmo 92, 15. Salmo 94, 22. Salmo 95, 1, Salmo 144, 1 e mais um monte de passagem. Então só passei essa para vocês entenderem a rocha de Israel. Salmo 144 assim, ó. Bendito é o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. É como se Cristo estivesse falando, bendito é o Senhor, Deus dos exércitos, a minha rocha, porque a pedra está bem firme e fundada na rocha, que é o eterno Deus. Por isso Jesus diz em João capítulo 10, versículo 30 assim, eu e o Pai somos um. A rocha está bem firme e fundada, está bem firme e fundada na rocha, né, que é o eterno Deus. Na pedreira, a pedra não é tirada da rocha. Jesus não fala em João capítulo 16, verso 28, saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez, né, e agora saio do mundo e outra vez volto para o Pai. Amém? Então quando ele fala assim, ó, saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Então presta atenção. Quando ele fala sair do Pai é como se fosse a pedra sai da rocha. Amém? Então tranquilo. Então presta atenção. Presta atenção agora. Portanto, isso daqui, ó. Mateus 28, 16 está escrito, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião. Pronto. Sião. O que vocês têm que entender aqui de uma forma definitiva? Primeiro lugar, Sião, primeiro físico, primeiro carnal, depois espiritual. Amém? Então físico é o território de Jerusalém. Sião, porque aqui esse Sião tem um duplo sentido. Segundo, é o sentido espiritual. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24. Eu vou ler com os irmãos aqui. Olha só. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24 está escrito. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. Então o monte Sião do texto, quando Deus fala, eis que eu assentei em Sião uma pedra, ele tem um duplo sentido. Tanto esse Sião físico, que é o território de Jerusalém, como a própria igreja. Então, no sentido espiritual, vocês têm que entender assim. Quando Deus fala, eis que eu assentei em Sião uma pedra, eis que eu assentei na igreja uma pedra. Amém? Aí ó, já começa a limpar toda mentira que foi ensinada, certo? Já começa a limpar da mente de vocês. Amém? Então olha só, o eterno Deus diz, eis que eu assentei na igreja, ou isso é uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme fundada. A pedra está bem firme fundada na rocha, que é o eterno Deus. Aqui é só uma ilustração para vocês entenderem. Então a pedra está bem firme fundada em Deus. Amém? Então até aqui, abençoados, está tranquilo, certo? Então aqui, ó, primeiro verso, ó, vou colocar aqui, ó, primeiro verso que nós lemos, Isaías 28:16, certo? Então até aqui está tranquilo, beleza? Agora, irmãos, ó, o conceito profético vocês já ouviram. Agora eu vou trazer vocês para o confirmatório. Amém? Agora eu vou começar a confirmar tudo, certo? Não eu, a palavra de Deus.
Amém? Não é eu que vou confirmar não, é a palavra de Deus que vai confirmar para vocês. Amém? Então, o primeiro verso de confirmação, nós vamos ler. Aqui já começa a desbancar toda mentira. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 está escrito. Presta atenção, abençoados. O apóstolo Pedro falando. Presta atenção no apóstolo Pedro falando. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6 está escrito. Pelo que também na escritura se contém. Eis que põe-se uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. O que o apóstolo Pedro está pregando aqui? Vou começar a fazer as ligações. Vou ligar aqui de vermelho. Acompanhar aqui. Então olha só. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. O que o apóstolo Pedro está falando? Isaías 28:16. O que Deus revela ao profeta Isaías, o apóstolo Pedro confirma. Então presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Presta atenção. Quando Deus fala, eis que eu assentei em ser uma pedra. Está aqui. A pedra que Deus assentou é essa daqui. Certo? Que é a pedra já provada, a pedra preciosa de esquina. Vamos lá, ó, essa pedra aqui, beleza? Que está bem firme e fundada. Por enquanto nós não vamos dar nome não, certo? Mas já, o pessoal já entendeu já como que é o esquema aqui. Então presta atenção. O apóstolo Pedro, ele confirma Isaías 28:16. Beleza? Agora nós vamos dar uma acelerada. Então presta atenção. O apóstolo Pedro confirmou Isaías 28:16. Tranquilo? Agora vamos, olha só para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Antigo Testamento, os profetas profetizando. Certo? Aqui, ó, pedra. O futuro. Então os profetas estão profetizando. Certo? Agora é Novo Testamento. Agora é a confirmação olhando para trás. Porque o que é a pedra? Já foi. Então os apóstolos aqui, o que era a verdade, eles tinham que ver na Torá, no Antigo Testamento, né, na Tanar, no Antigo Testamento. Tudo que era a realidade, certo? Do que estava acontecendo em todas as palavras que Cristo ensinava. Vamos já jogar direto nesse ponto, certo? Então agora o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, verso 32 e 33, olha que sensacional isso. Isso aqui é maravilhoso, olha só. Romanos capítulo 9, verso 32 está escrito. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Olha só o que eu quero dizer para vocês, irmãos. O apóstolo Paulo está falando. Eu não vou ler o Romanos inteiro, certo? Eu só estou na perícope ali. Quando o apóstolo fala, ó, porque não foi pelas obras da lei, certo? Que o povo de Israel buscava justiça. E a justiça através das obras da lei, ou seja, do sacrifício de animais. E aí Paulo fala, não foi pelas obras. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Não foi pela fé e pelas obras da lei, porque eles acreditavam que a justiça seria pelas obras da lei. Então não foi pela fé. Eles não alcançaram a justiça pela fé, como está no verso 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Essa justiça que o povo de Israel buscava não foi pela fé, foi pelas obras da matança. Eles achavam que ia chegar na justiça, na completa justiça, no sacrifício de animal. E aí Paulo fala, aí eles tropeçaram na pedra de tropeço. O que tem a ver isso daí? Com a pedra que nós estamos falando, o que tem a ver? Tudo, presta atenção. Isaías, irmãos, o negócio é profundo. O negócio é profundo. Isaías, capítulo 8,
verso 13 ao 15, está escrito: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, que seriam os reinos do norte e reino do sul, Judá e Israel, como se fosse isso. As duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles, do povo de Israel e dos sacerdotes, tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Então presta atenção. Santificai a Ele pela fé. Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem que é? É o próprio Filho de Deus. Que o Filho de Deus vai ser a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Vocês vão entender melhor, presta bem atenção. O que vocês têm que entender aqui é simples. Que em Romanos capítulo 9, verso 32, o conceito que Paulo tem na mente sobre a pedra de tropeço é Isaías 8, 13 ao 15. Então presta bem atenção que eu quero deixar tudo marcadinho aqui, ó. O primeiro verso que nós lemos, Isaías 28, 16. O segundo verso, vou colocar aqui, ó. Segundo, Romanos 9, 32. Beleza? Romanos 9, 32. Seria, não, perdão. O segundo verso é aqui, ó. Não é isso aqui não. Foi 1 Pedro capítulo 2, verso 6, certo? Aqui Romanos 9, 32 é o nosso terceiro verso. Depois vocês vão entender o porquê a numeração. E aí, o quarto verso, o que ele fala? Isaías 8, 13 ao 15. Então a gente já tem que colocar aqui, ó. Certo? Presta atenção, só entende. Romanos 9, 32, Paulo tem o conceito de fé, certo? Que eles não alcançaram a justiça pela fé e pelas obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Que pedra de tropeço? De onde que ele tirou essa ideia? De Isaías 8, 13 ao 15. Vamos agora a Romanos 9, 33. Aí fecha, vocês vão ter uma total compreensão. Como está escrito, olha só, eu vou ler de novo, agora o verso 32 e 33. Romanos capítulo 9, verso 32 e 33 está escrito. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, presta atenção, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O que ele fez aqui? Ele fez isso daqui, ó. Junção de versos. Junção de versos. É isso que o apóstolo Paulo fez. O que é uma junção? Ele pegou dois versos, a ideia, né? A ideia dos dois versos, o conceito dos dois versos, e juntou num só. E escreveu o verso 33, Romanos, verso 33, abençoados. Presta atenção. Romanos 9, 33, qual que é a ideia? Olha só. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Não está escrito isso em Isaías 28, 16. Só que é a ideia de Isaías 28, 16 com Isaías 8, 13 ao 15. Essa ideia ele juntou. Então olha o que ele fez. Romanos 9, 33, que aqui seria o nosso quinto. Olha só. Quinto verso. Romanos 9, 33. É igual Isaías 28, 16 mais Isaías 8, 13 ao 15. Vocês estão entendendo, abençoados? O que acabou de acontecer aqui? Presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Presta atenção. Deixa eu aqui, pegar a outra aqui que está com mais tinta. Presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Aqui, ó.
vocês já têm que entender uma coisa. O apóstolo Paulo, Romanos 9, 32, 33, ele já liga, já faz uma ligação. Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Certo? O terceiro verso. Ele faz uma ligação. Olha aqui o que ele faz, ó. O apóstolo Paulo, ele faz uma conexão, uma junção versal. Então a gente tem que juntar Isaías 28:16 com Isaías 8:13. Amém? Então olha só, vocês têm que estudar aqui junto essas duas profecias. Vocês estudando essas duas profecias junto, vocês pegam o mesmo conceito. Olha aqui, ó, aquelas duas ali, ó, certo? Eu vou colocar aqui para não, ó, Romanos 9, 32 e 33 é igual Isaías 28:16 e Isaías 8:13 é o 15. Beleza? Tá falando do quê? Da pedra. Que pedra? Que pedra que tá falando o texto? Essa, ó. Essa pedra aqui, ó. A pedra da igreja, que quem assentou foi o eterno Deus. Amém? A ideia de Paulo e de Pedro até aqui é que a pedra da igreja, que foi assentada na igreja, quem assentou foi o eterno Deus. Amém? Então, olha só. Junção de versos. Presta atenção que isso vai acontecer várias vezes. Certo? Então vocês fiquem espertos com isso daqui. Junção de versos. Beleza? Fica bem esperto nisso daí. Então até aqui, ó. Presta atenção, olha só. Até aqui vocês entenderam que a ideia que tem na cabeça de Paulo, o Espírito de Cristo que está em Paulo e em Pedro, eles têm a consciência de quem assentou a pedra na igreja em Sião, que a igreja foi o eterno Deus que assentou a pedra. Amém? Vocês vão ter que entrar, esse é o vídeo 1. Quando vocês entrarem no vídeo 2, blindado, firme na rocha, ligado à verdadeira pedra angular, vocês entenderem que é Cristo, a rocha de Israel, o eterno, a pedra angular que é Cristo, né, que agora eu vou finalizar. Quando vocês entrarem no segundo vídeo, Mateus 16, 18, vai ser tranquilo. Então olha só, a partir do momento que o apóstolo Paulo tem essa ideia, certo? De que quem assenta a pedra é o eterno Deus, aí 1 Coríntios, aí ó, olha só. Aí em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, ele fala. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11 está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui, ó, o sexto verso, certo? O sexto verso, ele se põe como sábio arquiteto e lança o fundamento. Na verdade, ele não lançou fundamento nenhum, certo? Quem lançou o fundamento, a pedra na igreja que está bem firme fundada, foi o eterno Deus. Só que quando ele ia abrindo as igrejas, ministrando, ele já aplicava, ele ensinava isso. Então ele ia lançando, como um sábio arquiteto, lançando aquilo que Deus já tinha feito, certo? Ele ia lançando o fundamento, a pedra principal da igreja, que é Jesus Cristo. Tranquilo até aqui, certo? Tranquilo. Então agora é finalizar, certo? Agora é finalizar. Agora a finalização é fantástica. Fantástica. Então vamos lá. Agora, olha só. Depois de vocês entenderem essa situação do apóstolo Paulo, certo? Pedro ficou um pouquinho isolado, que agora Paulo cresceu. Agora Paulo vai diminuir, Pedro vai crescer. Olha o apóstolo Pedro crescendo. É como se fosse, Paulo, você sabe? Eu também sei. Então vamos lá. Olha a disputa de Pedro e Paulo agora. Presta atenção. 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Olha só para vocês verem, abençoados. 1 Pedro capítulo 2, verso 7 está escrito: e assim para vós os que creste, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Olha o embate. Paulo, você sabe fazer junção de verso?
junção de versos proféticos, aí Pedro fala, eu também sei, então segura, vai segurando, presta atenção, olha o que o apóstolo Pedro faz agora, essa aqui é sensacional, pessoal, presta atenção, certo? Agora nosso sétimo, olha só, sétimo verso, nós já lemos. Mas eu vou ler de novo que é para vocês fixar. 1 Pedro capítulo 2, verso 7 está escrito: assim para vós, os que credes, toda igreja. Está vendo isso daqui que vocês já viram? Assim. Como está sendo explicado? Para vós, os que credes, a pedra, que é Jesus Cristo, é eleita e preciosa. Mas para os rebeldes que negam que a pedra é Cristo, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Vocês entenderam? Então eu vou mostrar para vocês o que o apóstolo Pedro fez. Irmãos, olha o que ele faz agora. Presta bem atenção nessas palavras. E assim para vós os que credes, é preciosa. O que é preciosa? A pedra. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em si uma pedra preciosa. Olha Paulo falando, o apóstolo Pedro falando. E assim para vós os que credes é preciosa. Então olha só, 1 Pedro capítulo 2, verso 7, a primeira coisa que ele faz é Isaías 28:16. Olha a continuação. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Eu vou fazer uma junção versal dupla só, porque essa é mais profunda. O que ele faz aqui, abençoados? O que ele faz aqui? Olha aqui o que o apóstolo Pedro faz aqui, irmãos. Ele faz uma ligação com o Salmo 118, 22. Vamos ler? Meu Deus, esses homens, nossa, meu. Olha a conexão de verso que ele fez, abençoados. Prestem bem atenção. Salmo 118, 22 está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O que Pedro está fazendo? Junção versal. Vou colocar assim, ó. Igual Paulo fez. E aonde? Aqui agora, ó. Aqui, ó. 1 Pedro 2,7. É igual Isaías 28,16 e Salmo 118, 22. Olha aqui o que ele faz. Ele liga Salmo 118, 22 com Isaías 28, 16. O que ele faz aqui, ó? Eu vou fazer assim para não ficar muito sujo aqui, ó. Certo? Para não ficar muito bagunçado. Então, Salmo 118, 22 é igual a Isaías 28, 16. Logo, as três pedras é a mesma. Tranquilo? Por quê? Porque o apóstolo Pedro, olha só, nós vamos chegar lá, vocês vão ver. Ele fez aqui, ó, nos dois textos, 1 Pedro 2,6 e 1 Pedro 2,7, ó, ele ligou Isaías 28, 16 com Salmo 118, 22. Amém? Nós nem começamos, mas já está acabando. Olha só, 8º verso. Vamos no 9º verso agora. Presta bem atenção agora o que nós vamos fazer. Olha só. 9º verso. Certo? Vou colocar aqui, ó. Esse verso aqui é aqui, ó. 9º verso. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Olha só o que está escrito, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Nossa.
O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui, abençoados? Presta atenção. Olha só. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegamos para ele quem? Jesus Cristo. Pedra viva, reprovada. Ó. Duas situações do texto. Pedra viva, reprovada. Na verdade, pelos homens. Mas para Deus eleita e preciosa. Pedra viva, eleita e preciosa. Reprovada pelos homens. Dois textos. Junção versal de dois textos. Quais textos? Olha só. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 é igual. Isaías 28, 16, mais Salmo 118, 22. Junção versal, junção de versos, irmãos. É isso aqui que os apóstolos faziam. É isso que vocês têm que entender. A cabeça deles, no que eles estavam escrevendo, já tinha sido. Então eles pegavam o que tinham sido na profecia, no Tanar, certo? E trazia a ideia, o conceito do Tanar, do Antigo Testamento, o conceito profético, quando eles olhavam para a profecia, como Jesus diz, João 5,39, examinai as Escrituras, e vós fazer com que tenham nelas a vida eterna, porque elas testificam de mim. Então eles examinavam a Escritura e puxavam os conceitos proféticos da Escritura para escrever os versos. Amém? Por isso dá essas junções de versos. Amém? Então olha só, agora o nosso 10º verso. 10º verso. Atos capítulo 4, verso 8 ao 12. Certo? Vamos lá. Atos capítulo 4, verso 8 ao 12 está escrito: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha só, presta atenção no que eu quero mostrar para vocês. Aqui já tinha acontecido Pentecostes, certo? E Pedro, o texto diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, certo? Então olha só para vocês verem. Eu quero ler aqui dois textos para vocês aqui, irmãos, para vocês verem. Presta atenção. Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor. Entendeu? Encher do Espírito. Como? Como que eu vou ficar cheio do Espírito? Falando entre vós dos salmos, cantando hinos, cânticos espirituais. Colossenses capítulo 2, verso 15 está escrito, verso 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cheio da palavra de Deus, estar cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, cheio do Espírito Santo, é cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento profético e confirmatório da palavra de Deus. Amém? Então aqui Pedro, Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós anciões de Israel, ou seja, aqueles que têm a Torá memorizada, ou Tanar, vamos colocar assim, Antigo Testamento, vamos falar na língua natural, português natural. O Antigo Testamento inteiro na mente ali, ainda que tem muitas coisas que não entendia, mas está ali. Os anciões, os que conhecem toda a palavra. Verso 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este estação diante de vós.
ele é a pedra que vós, edificadores... Não, verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Então olha só, Pedro fala, vocês, anciões de Israel e povo de Israel, vocês rejeitaram. Jesus é a pedra. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então o que ele está querendo dizer em Atos 4, 8 ao 12? Salmo 118, 22, abençoados. Vou ler aqui para vocês. Espero que vocês estejam entendendo perfeitamente. Salmo 118, 22 está escrito: a pedra que os edificadores, os judeus, rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Então, Atos capítulo 4, verso 8 ao 12, o conceito do apóstolo Pedro é Salmo 118, 22. Amém? Olha só o conceito do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. A ideia que eles têm em mente, o conceito profético na mente deles sobre a pedra assentada pelo eterno Deus. Olha só, quando Pedro fala que Salmo 118, 22 é a mesma pedra de Isaías 28, 16, aonde que está essa junção versal? 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Quando ele fala que Salmo 118, 22 é Isaías 28, 16, Pedro está falando que quem assentou a pedra na igreja foi o eterno Deus. Amém? Tranquilo? Tranquilo. Certo? Vamos ao próximo verso. Nosso 11º versículo. Certo? Nosso 11º verso. Olha só. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 está escrito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 está escrito: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? O que ele tem na mente dele quando ele escreve esse verso 8? Ele tem na mente Isaías 8, 13 ao 15. Vou ler de novo. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar. Quem é o Senhor dos Exércitos? É a pedra, é Jesus Cristo. E seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel, para os anciões, para o povo de Israel. E de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos deles, dentre eles, tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. 1 Pedro capítulo 2, verso 8, Pedro diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que Pedro está falando aqui, meu? Isaías 8, 13 ao 15. Então o que vocês têm que entender? Que o conceito do apóstolo Pedro, em Atos, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, 6, 7, 8, olha só o que ele acabou de dizer. Ele, no verso 1 Pedro capítulo 2, verso 8, ele acabou de dizer Isaías 8, 13 ao 15. Em Atos capítulo 4, verso 8 ao 12, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 1 Pedro capítulo 2, verso 7, ele fala que Isaías, ele fala a respeito de Salmo 118, 22. Conclusão, para o apóstolo Pedro, os 3 versículos falam da mesma pedra. E quem assentou essa pedra, Isaías 28, 16, foi o eterno Deus. Pegaram? Agora, finalizando, para fechar essa nosso assentamento da pedra da igreja, certo? Descortinando, tirando o véu, certo? Dos irmãos de todo mundo, certo? Que estão assistindo. Então vamos lá. Mateus capítulo 21,
verso 42 e 44. Eu vou ler os dois. Então vamos lá. Mateus capítulo 21, verso 42 e 44 está escrito: Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. E pelo Senhor, por Deus foi feito isso. E pelo Senhor foi feito isso. É maravilhoso aos nossos olhos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Salmo 118, 22, abençoados. Jesus está dizendo que a pedra de Salmo 118, 22 foi assentada pelo eterno Deus. Olha aqui, ó, eu não vou riscar aqui porque os três versos são iguais, certo? Eu vou colocar aqui aqui, então seria aqui, ó, 12º verso, 13º verso e 14º verso. Certo? Eu vou ler os três aqui já para concluir. Então vocês entenderam que Jesus está explicando Mateus 21, 42, 44, dizendo: pelo Senhor foi feito isso. Mas Jesus está falando por Ele mesmo. Então, olha só, eu vou ler. É que eu não li o de baixo, só para deixar meio no mistério. Certo? Então vamos lá. Salmo 118, 22 e 23. Ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que Senhor? O Eterno. O Eterno Deus assenta em ser uma pedra. É isso que Jesus está falando. Entenderam? Então, Mateus 21, 42, 44 é igual Salmo 118, 22, certo? Salmo 118, 22. Eu deixei aqui para fazer uma... Certo? Para deixar no final aqui, só para fazer um mistério aí para os irmãos, certo? Que era para dar uma conclusão, certo? Deixar Jesus concluir tudo, certo? A palavra final sempre ser do Senhor Jesus Cristo, beleza? Ó, Salmo 118, 22 e 23, amém? Eu deixei para o final, vou fazer isso aqui, irmãos, para colocar o verso 23, para deixar a palavra final em Cristo. Certo? Como ele diz, eu sou o primeiro e o último. Então a palavra final é dele. Beleza? Então Jesus está dizendo, ó, Salmo 118, 22, 23, é Mateus 21, verso 42, 44, eu não li o verso 44, vou ler. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém? Que aí seria a pedra de Daniel, capítulo 2, né? Verso 36, verso 45, não vou falar sobre isso daí. Então, Mateus capítulo 21, verso 42 e 44 é Salmo 118, 22 e 23. Agora vamos em Marcos capítulo 12, verso 10 e 11. Está escrito, Marcos capítulo 12, verso 10 e 11 está escrito: Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É Salmo 118, verso 22 e 23. E Lucas, para concluir, Lucas capítulo 20, verso 17 e 18 está escrito: Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então o que acontece aqui? Esses três versos são Salmo 118, 23. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, irmãos, que eu quero finalizar uma situação aqui importantíssima. Beleza? Então aqui, irmãos, vocês viram que a pedra que está bem firme e fundada na rocha de Israel, que é o eterno Deus, que foi assentada no Monte Sião, que é a própria igreja de Deus, segundo Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24, quem assentou foi o eterno Deus, e a pedra é Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, abençoados, para a gente tirar toda a parede, certo, da situação,
Eu vou colocar aqui, ó, 15º verso, certo? Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22 está escrito: edificados nós, edificados sobre o fundamento dos, ele fala aqui, apóstolos e profetas primeiro, certo? Presta atenção, abençoados, tem alguns que explicam esse verso aqui, que os profetas seriam os profetas da época, ali as pessoas que profetizaram de Jesus Cristo, esses profetas que eles estão falando por causa da ordem. Quando Paulo escreve, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é os profetas daquele tempo, não é não, certo? O fato dos profetas estar depois dos apóstolos aqui não significa que é profetas que vieram depois dos apóstolos, certo? E sim é antes. Depois, uma outra hora eu explico melhor, porque tem o vídeo explicado livro por livro, certo? Então vamos lá. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas antigos. Então olha só, apóstolos, aqui, vamos colocar, Novo Testamento, né? Nova Aliança, vamos colocar assim. Profetas, Antiga Aliança. No centro, o verbo de Deus, a palavra de Deus que é Cristo, amém? Então, antigamente os profetas e os apóstolos, os dois, amém? Então olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então é um prédio gigantesco. Quem é a rocha desse prédio? É o Eterno, a pedra angular é Cristo, e nós somos as pedras vivas. Amém? Então olha só. A pedra de separação, que está escrito aqui no Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22, explica que existia, certo? Eu vou ler aqui, ó. Olha só. Verso 14. Porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio deles, entre judeus e gentios. Jesus quebra a parede, certo? Quebra a parede. Agora todo mundo tem acesso a participar das bênçãos de Abraão, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29. Amém? Então olha só, a pedra de Efésios, principal de esquina, é essa pedra. E que pedra? Principal de esquina. Paulo está falando? Salmo 118, 22 e 23. Concluíram, irmãos? Concluímos, abençoados? Olha só. Conceito profético e confirmatório da pedra da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? O Vaticano escondeu isso de vocês. O Vaticano não quer que vocês saibam disso. Porque aí derruba a hierarquia papal de que Pedro é a pedra. E é mentira, por quê? Vocês viram que o apóstolo Pedro, ele fala que quem assentou a pedra na igreja foi o eterno Deus, e a pedra é Jesus Cristo. Amém, abençoados? No segundo vídeo, vocês vão ver a explicação de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 28. Lá é profundo o estudo, profundo mesmo. Isso daqui que vocês viram é só um conceito profético e confirmatório. Isso aqui não é nada. Isso aqui é só introdução, certo? Isso aqui é o assentamento. O exército do Eterno assentando a pedra na igreja, que a pedra é Jesus Cristo. Amém? Então analisem tudo, retenham o que for bom, e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Abençoados, prestem bem atenção. Nós vamos finalizar esse vídeo com a ilustração de como ficou nossa aula. Amém? Então, olhem só
como que fica a edificação da igreja do eterno Deus em Cristo Jesus. Amém? O exército do eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Um grande abraço, abençoados. Meu nome é Miguel e o exército do eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.